positivas, os fluidos benéficos, para aliviar as nossas tensões, nossas dores, iluminar a nossa alma. Vamos orar, dando início aos trabalhos da noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Senhor, a vossa vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, o pão do corpo e do Espírito, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática do mal que ainda reside em nós mesmos, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. A palestra da noite de hoje está a cargo da nossa irmã Esther. Então vamos recebê-la com muito carinho e vibrar para que possamos também usufruir e tirar um bom proveito dos ensinamentos da noite. Que assim seja. Que a paz do Divino Mestre nos possa envolver. E que na noite de hoje a misericórdia divina conosco esteja, aonde possamos refletir, aonde possamos compreender melhor a mensagem de Jesus. Do capítulo 23º da Estranha Moral, no item 7, quando nos diz: deixai os mortos enterrar os seus mortos. E a outro disse Jesus: segue-me. E ele lhe disse: Senhor, permite-me que vá em primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixa os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Isso está em Lucas, capítulo 9, versículos 59 a 60. Causa-nos estranheza quando nós ouvimos, o Cristo dizer: deixai os mortos enterrar os seus mortos. É claro que não poderia haver uma censura da parte do Cristo com aquele jovem que queria enterrar, sepultar o seu pai, que era até um ato de piedade. É que a mensagem que o Cristo queria passar era muito mais profunda. Ele queria falar do lado espiritual, porque a vida espiritual é a nossa verdadeira vida, é a vida do Espírito. A existência terrena, transitória e passageira. E o corpo nada mais é que uma vestimenta para o nosso espírito. Então, quando o Cristo se referiu a isso, ele queria dizer o quê? Que existe vida nos dois planos. Morte é do corpo físico. Então, há uma mudança de estado. Nós continuamos vivos. E mortos para o Cristo, quando ele fala no Evangelho, são aqueles que estão distantes das leis divinas, são aqueles que estão em comprometimentos, que estão em vícios, que desconhecem por completo o nosso lado espiritual, que nós somos espíritos imortais e que aqui viemos num processo de evolução espiritual. E não simplesmente para vivermos a nossa vida de matéria. Mas conta-se que um rei tinha 4 esposas. A 4ª esposa, ele amava de paixão. Ele dava tudo para ela. Boas roupas, boas joias,
tudo que fosse de bom e de melhor. A terceira esposa, ele também amava muito. Quando tinha uma festa no outro reino, era com essa que ele ia, mas ele tinha muito medo que ela o trocasse por outro. A segunda esposa, ele gostava dela muito. Era a sua confidente. Quando ele tinha um problema, era com ela. Ela era o equilíbrio para ele. A primeira esposa, por mais que ela tentasse fazer por ele alguma coisa, ele sempre a deixou de lado. Ele não gostava dela, achava feinha e desprezava até. Mas um dia o rei, passados anos, percebeu que iria retornar ao plano espiritual. Aí ele ficou pensando que ele iria sozinho, resolveu perguntar para a quarta esposa: te dei sempre tudo, te amei tanto, e o dia que eu partir, tu vais comigo para que eu não fique sozinho? Ela olhou para ele e disse: não vou não. Foi uma facada no coração do rei. Aí o rei resolveu fazer a mesma pergunta para a terceira esposa: sempre te dei tudo, te amei, mas quando eu partir, tu irias comigo? Ela olhou bem para o rei e disse: a vida é muito boa, quando tu partir eu vou casar com outro. Ai, o rei ficou inconsolável, jamais poderia imaginar. Aí resolveu falar com a segunda esposa, a mesma pergunta: tu irias comigo? Tu que sempre foste a minha confidente? Ela olhou bem para ele e disse: não vou poder, vou até o teu sepultamento. E aí ele ouviu uma vozinha que falou para ele: eu vou contigo. Ele olhou para o lado, a primeira esposa, e ele disse: não acredito, eu que te desprezei a vida inteira, tu me acompanharias? Ele disse: eu vou contigo, eu te acompanho. Diz que na vida, todos nós temos 4 esposas. A primeira, aliás, a quarta esposa, é o nosso corpo, que nós fazemos tudo por ele. Roupas, joias, né? Aí fazemos uma lipoaspiração, botamos um botox, até resolvemos tirar nossas preguinhas, né? É tudo pelo corpo. A terceira esposa são os nossos bens, que nem proprietário nós somos só usufrutuários, porque vamos deixar aqui. Nunca se viu atrás de um caixão um caminhão de mudança, né? Então nós vamos deixar tudo por aqui. A segunda esposa são os nossos familiares, são os nossos amigos que nos acompanham até o túmulo. A primeira esposa é o nosso espírito, que muitas vezes, a encarnação inteira, estamos atrás do poder, da riqueza e dos prazeres. E desprezamos o lado espiritual. E que é esse que vai conosco. As outras coisas são da matéria. Como é que nós estamos levando as nossas vidas? Já pensamos nisso? De que forma estamos preocupados com o lado material? Porque queremos o carro do ano, porque queremos uma casa, porque queremos, mas só na matéria? E o lado espiritual nosso, que é o que nos acompanha, as boas qualidades ou aquilo que fizemos de ruim? Porque ninguém muda de personalidade porque desencarnou. Retornamos ao plano espiritual tal qual somos. Então, o que é certo é que nós vivemos, pensamos, operamos, trabalhamos, mas o dia que nós partirmos, mas deixando a Terra, para onde é que nós vamos? O que seremos depois da morte? Estaremos melhor? Estaremos pior? Viveremos eternamente ou tudo termina ali num túmulo? Se terminasse num túmulo, né? Para que nos esforçarmos tanto em vencer os nossos velhos hábitos, nossos vícios, as nossas paixões? Não teria necessidade. O negócio seria aproveitar a vida. Mas a doutrina espírita, ela é muito clara, né? Nada termina num túmulo. Absolutamente, né? A doutrina espírita, ela transforma completamente a perspectiva do futuro. Deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade.
Quem é que vem dizer isso? Os homens? Aqui encarnados? Não. Aqueles que um dia tiveram um corpo físico e que numa mesa mediúnica vêm contar a sua situação, feliz ou infeliz. Esses vêm contar o que fizeram e como se encontram no plano espiritual. A maioria em estado lastimável. Isso aqui é o pior. Mas uma das mais chocantes descobertas para o espírito é que a vida prossegue sem muita mudança. Então não há milagre na morte. Não há milagre. Tal vida, tal morte. Levamos da vida o que nós fazemos da vida. Então a doutrina espírita ela é clara. Nós seremos recepcionados no plano espiritual conforme nós tivermos agido aqui, de acordo com o nosso adiantamento moral. Ah, mas a pessoa às vezes foi um caco em vida. Quando desencarna, morre ali, mas meu Deus, como era um homem bom. Não, gente. Vai para a espiritualidade tal qual é. Nem melhor, nem pior. Não tem mudanças radicais. E aqueles valores que para nós aqui são muito importantes, o social, né, o político, o financeiro, se não foi usado no bem, não tem valor nenhum. Porque ninguém vai nos perguntar, tu tinhas título? Qual é a tua posição? Mas o que fizeste da tua vida? Que fizeste das oportunidades que te foram concedidas na Terra? O que tu fizeste? Então, a espiritualidade é clara quando nos diz que a chave do amor, né, é a verdadeiro, é o único caminho, né, que nós não deveríamos ter medo da morte se agirmos no bem, né, que difícil mesmo é a nossa luta como encarnado. Ah, essa é difícil, não tenha dúvida. Mas quando uma pessoa desencarna, para onde é que ela vai? Ela vai, tem colônias na espiritualidade, que nós não nos apercebemos com os nossos sentidos pela limitação que a matéria nos impõe. Mas o planeta Terra, ele é rodeado de colônias espirituais. Não se sabe quando começaram a ser criadas essas colônias, quando a presença do homem aqui no plano terreno, não se sabe. Mas essas colônias que rodeiam a Terra podem ser classificadas em 3 tipos. As zonas purgatoriais, ou zonas umbralinas, onde vão espíritos que retornam altamente comprometidos em erros. As colônias correcionais, onde lá tem muito trabalho, tem muita atividade, muito estudo, e se prepara para novas encarnações. E as colônias de elevação, que são aqueles espíritos que não precisam mais reencarnar aqui no nosso planeta Terra, que é de provas e expiações, já podem ir para planetas mais evoluídos. Quando o Chico Xavier psicografou o nosso lar, antes até, ele foi levado em espírito a essa colônia, para que quando ele psicografasse, ele trouxesse com exatidão. Isso foi em 1944 que foi lançado esse livro, O Nosso Lar. Quando ele foi lançado, ele trouxe um choque para aqueles que leram. Por quê? Porque nós sempre tivemos aquela ideia, né? Vai para o céu, vai para o inferno, há uma região de beatitude, onde não tem trabalho, na maior ociosidade, aquele paraíso, assim, sem nada a fazer. E no livro se fala de uma verdadeira cidades organizadas, com muito trabalho, com muita atividade. Foi um choque quando foi lançado realmente esse livro. Essa colônia Nosso Lar, ela fica sobre a cidade do Rio de Janeiro. Ela foi criada no século XVI por portugueses distintos que desencarnaram aqui no Brasil. Ela não é uma colônia de espíritos vitoriosos,
ela é uma colônia de trabalho, de muito trabalho. Mas eu, particularmente, sempre penso, quando eu desencarnar, se eu for para algo parecido, eu já vou me dar por muito contente. Porque as coisas não são por aí. A gente acha que está fazendo melhor, mas às vezes não é bem assim, não. Poderíamos fazer muito mais do que fazemos. Damos muito pouco do nosso tempo para o trabalho com Jesus. E a gente acha que faz tanta coisa, tantas coisas. Os livros do André Luiz, que são uma série de livros, eles nos descortinam o plano espiritual de uma forma muito clara. Cada capítulo é um ensinamento. Mas são verdadeiras joias, podemos assim dizer, porque começa com o nosso lar, depois vem os mensageiros, os missionários da luz, obreiros da vida eterna, entre a terra e o céu, nos domínios da mediunidade, libertação, ação e reação, mecanismos da mediunidade, evolução em 2 mundos, sexo e destino, no mundo maior e a vida continua. Então, são uma série de livros falando da espiritualidade. Conforme André Luiz foi evoluindo no plano espiritual, ele foi conhecendo estas colônias e ele foi, então, sendo trazidas pela psicografia do Chico Xavier. Nos livros mensageiros, ele fala muito claro do campo da paz, que é para receber espíritos que desencarnam na maior ignorância e num sofrimento atroz. Obreiros da vida eterna, que fala da casa de Fabiano, a casa transitória de Fabiano, que Fabiano de Cristo foi um religioso que viveu no Brasil, que quando desencarnou, criou na espiritualidade essa colônia para receber aqueles que saíam do corpo físico. No livro, além da morte, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, ele nos fala da colônia Redenção, né, um livro de Otília Gonçalves, onde ele fala, foi criada no século XVIII, fala exclusivamente dos escravos que desencarnavam, eram recebidos nessa colônia, às vezes em muito sofrimento, com muito ódio por tudo aquilo que eles passaram, todo o sofrimento que passaram. Então, era uma colônia que foi criada para receberem esses espíritos. É um livro pela psicografia do Divaldo Pereira Franco. Então, meus irmãos, o espírito não muda de personalidade só porque ele foi para o plano espiritual. Absolutamente. Voltamos para lá tal qual fomos. E, às vezes, esse transe da morte é um estado crítico para o espírito. Vai depender do adiantamento moral de cada um de nós. Quanto mais lenta é essa separação, mais sofrimento. Quanto mais rápida, melhor. Mais lenta porque somos muitas vezes apegados às coisas da matéria, aos nossos elos morais, né, como nos diz o irmão Jacó. Os nossos elos morais nos atraem, que são os nossos hábitos, aqueles que nós gostávamos de beber, de fumar, de nos drogar, de uma sexualidade desregrada, aquilo nos atrai e nos deixa preso aqui ao plano terreno. E esse desprendimento, esse fluido perispiritual, paulatinamente vai se desprendendo da nossa organização física, e que só será completa quando não restar nenhum átomo que ligue ainda o nosso perispírito ao corpo físico, dependendo sempre do nosso processo de evolução, daquela nossa bagagem espiritual. Então, nós temos que ver de que forma nós vamos retornar ao plano espiritual. Será que de mãos cheias, pelo que fizemos, ou as nossas mãos vão estar vazias, porque não nos dedicamos para esse outro lado? A cantora Maísa, ela mandou uma mensagem no livro Ah, Se Eu Soubesse, por Rose dos Anjos. E ela disse que ela dormiu profundamente. E quando ela acordou, ela estava num mal-estar muito grande. Ela tinha falta de ar, ela tinha tontura,
ela disse que sentia um vazio tão grande interior, chorou tanto e pensou consigo mesmo: se eu tivesse um vidro de remédios, de tranquilizante, eu tomava inteiro agora. Ela não sabe se esse estado durou dias, meses, anos, mas que para ela, Maísa, foram como que séculos que ela assim passou. Ela disse que sempre detestou a solidão, que na terra ela estava sempre rodeada, mas que ela sempre se sentia muito sozinha. Que ela não foi uma viciada na bebida, ela usava como um recurso, porque ela se sentia muito infeliz. Até que um dia ela ouviu chamarem o nome dela e ela foi recolhida para um hospital. A recuperação foi muito lenta porque ela não se ajudava. Ela não conseguia entender por que é que aquelas que o assistiam falavam da sua vida como cantora e como mãe no passado. Mas por que no passado, ela se perguntava? Ela sempre achou que morreu, acabou, não tinha mais nada. E as coisas não são assim. Aí diz ela, quando nós estamos no corpo físico, quando nós temos um problema, aí nós queremos morrer, nós queremos sumir, nós queremos acabar com tudo. E quando nós estamos no plano espiritual, que saudades da nossa família, que vontade de voltar para a nossa casa, de fazer aquilo que nós gostávamos de fazer, de estar com aqueles com quem tínhamos amizade. Que contraditório que nós somos, dizia ela. E que, felizmente, a revolta que ela tem é com ela mesma. Porque ela disse, voltei para a espiritualidade mais comprometida. Eu dilapidei um patrimônio que me foi dado, mas só para usar aqui. E eu tinha um público que me amava, mas que eu, quando ia fazer os shows, estava completamente embriagada. Eu os escandalizava, desrespeitava. Eu não usava para o meu público o que eles mereciam de receber de mim. E ela ainda comenta, né? Enganam-se aqueles que acham que na vida podem fazer o que querem. A vida é minha, eu faço as minhas escolhas, eu faço o que eu quero. Diz ela, não é bem assim. As coisas não correm por esse caminho. E hoje, diz ela, eu dou graças a Deus que no dia do acidente, que eu estava embriagada e dirigindo, não tivesse ninguém comigo, porque eu seria responsável pelo desencarne de uma pessoa. E ela ainda conclui, que seria de mim se não fosse me dada esta oportunidade de resgate como eu estou recebendo? Então, meus irmãos, esses são depoimentos, mensagens dadas pelos espíritos, que vêm contar a sua vida, pela forma como viveram, como se encontram no plano espiritual. Aí os irmãos podem até concluir, mas então a gente vai voltar em estado meio crítico, assim? Nem tanto. Elisete Cardoso, ela foi uma pessoa que ela não tinha conhecimento espiritual nenhum. Mas, como diz ela, eu tinha a minha religião, eu respeitava todas as pessoas, eu tinha uma boa conduta moral. E ela disse que quando ela esteve com câncer, ela se apegou àquele corpo físico, mas não queria desencarnar, mas nem que matasse, não queria, ali presinha. Via que não tinha mais condições, mas ela estava ali presinha. Aí um dia ela disse que estava dormindo e ouviu aquela música, Aquarela, do Brasil. Ela disse, meu Deus, quem será que teve a feliz ideia de me acordar com essa música? Quando ela abre os olhos, ela encontra toda a velha guarda que veio recepcioná-la no plano espiritual. Diz ela, chorei de alegria. Jamais poderia imaginar que eu ia ser recebida na espiritualidade de tal forma. Nunca podia imaginar. E se soubesse, não teria lutado tanto para ficar no plano físico. Ela disse que jamais poderia imaginar. E aí, num canto assim, ela viu a Elis Regina que chorava. E ela disse, mas pequena, por que é que tu choras?
Ela disse, Elisete, eu não retornei para a espiritualidade como tu. Eu retornei em altos comprometimentos. Vejamos, meus irmãos. Não é esta ou aquela religião que me dá o passaporte para a espiritualidade, para um recebimento na espiritualidade. É o que eu faço da minha vida. Como eu levo a minha vida. Já nos paramos para pensar o que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Mas conta-se que um turista americano no século passado foi visitar o Cairo. E lá ele resolveu falar com um sábio que havia lá. Era um local muito simples. A casa do sábio tinha muitos livros, mas de móveis tinha um banco, uma mesa e uma cama. Ele olhou para o sábio e perguntou, onde é que estão os seus móveis? Aí o sábio olhou para ele e disse, e os teus? Eu estou de passagem. E o sábio disse, mas eu também, meu filho. É que às vezes nós levamos uma vida que achamos que vamos durar eternamente, porque o nosso apego material às coisas da matéria são tantos que nós não conseguimos saber ser felizes com aquilo que nós temos. Mas nos livros mensageiros, o André Luiz estava conversando com Aniceto, que era um dos assistentes, e que Aniceto dizia, as pessoas precisam aprender a servir. As pessoas vão para o plano terreno e querem ser servidas. Elas não seguem o exemplo de Jesus, que serviu o tempo inteiro e não foi servido. E Aniceto disse, sabe, André Luiz, aqui, dessa colônia Campo da Paz, descem milhares de espíritos preparados para o trabalho com Jesus no plano terreno. Raros triunfam. Pequena parte faz um trabalho assim, meia boca. E a maioria fracassa. André Luiz ficou perplexo e perguntou, por quê? Ele disse, porque precisa trabalhar para Jesus renúncia, altruísmo, disciplina e responsabilidade. E para nós, aqui no plano espiritual, diz Aniceto, são instrumentos inúteis. Olha o termo, instrumento inúteis, preparados para o trabalho para Jesus. Só que o servidor de Jesus não tolera a dificuldade. A mínima dificuldade, eu me afasto do trabalho espiritual. Do trabalho que eu me propus, que eu me programei na espiritualidade. Quando sou jovem, porque sou muito jovem. Quando estou velha, porque eu estou velho. Quando eu estou na meia idade, porque eu tenho família e tenho que me dedicar à minha família. Quando ainda não constituí família, porque eu não constituí família. E aí nós vamos empurrando com a barriga a encarnação inteira. Porque a gente só quer ser servido. Ninguém quer servir. E quando estamos na casa espírita, às vezes trabalhando, nós achamos que estamos fazendo favor para a casa. Que ilusão. Ninguém está fazendo favor para a casa. Nós estamos trabalhando por nós mesmos. E viemos à casa espírita no intuito só de receber. Receber o tratamento, receber o passe, receber o esclarecimento e deixamos de lado o trabalho com o Cristo. Não queremos. A mínima coisa, um me aborreceu lá, eu me afasto da casa espírita. Desculpas, porque eu não quero trabalhar para Jesus. Trabalhar para Jesus requer de nós esforço? Claro que sim. Só que a gente, quando trabalha, a gente tem uma proteção espiritual que só aquele que está ali na lida se apercebe. Parece que as coisas se
encaixam nas nossas vidas. Porque o plano espiritual, ele vê os nossos esforços e também nós temos que ter os nossos créditos espirituais. Nós temos que nos fazer merecedores. Não é simplesmente eu oro a Deus e fico esperando, porque Deus vai resolver o meu problema. Vai trabalhar pelo teu irmão. Vai te ajudar. Não, a doutrina espírita, como diz Kardec, ela é muito clara. Religião para a doutrina espírita é comportamento, é conduta moral. Então não adianta eu vir na casa espírita, eu ouço o evangelho, eu conheço o evangelho, e lá fora é tudo diferente que eu faço. A minha vida tem que continuar lá fora, no que fala o evangelho. Ah, mas hoje em dia é assim. O que mais nós falhamos hoje em dia é pelo lado do sexo. Maiores comprometimentos. Mas hoje em dia é o tal do ficar, é uma tal de troca de parceiro, é uma promiscuidade. Não, mas hoje em dia é assim, todo mundo faz assim. Mas eu não sou todo mundo. Nenhum dos irmãos são todo mundo. Cada um responde pela sua vida. Não é pelo que os outros fazem. Ninguém vai perguntar o que os outros faziam. O que foi que tu fizeste? Por que tu não te melhorasse? Teu aprimoramento moral, em primeiro lugar. Então, meus irmãos, nós queremos uma vida melhor. Todos queremos. No futuro, uma melhor vida, porque hoje nós estamos nos queixando, porque hoje nós estamos sofrendo, hoje estamos sempre nos queixando. Mas o que eu estou fazendo para essa vida melhor? Eu quero, quando desencarnar, um local bom, mas eu faço alguma coisa para merecer? Mas ela só fala e morde, mas é a coisa mais certa. Tem gente que não gosta de falar. As outras coisas são incertas na nossa vida, mas que um dia nós vamos partir, é certo. Não tem meio termo. Não existe castigo de Deus, não tem punição eterna, tem oportunidade eterna. Já nos demos conta? Oportunidade. O sofrimento educa os nossos espíritos. Eu bebo até que o meu fígado estoura. Aí eu tenho que parar de beber. Então aquele sofrimento vai me educar para que eu saia de um vício. Educa. Somos educados, nós não conseguimos nos educar pelo amor. Vai pela dor. Vai. Um dia todos nós vamos chegar à perfeição. Está longe, mas vamos chegar. Mas, às vezes, aos trancos e barrancos. Porque nós não fazemos nada para que essa situação mude. E eu coloco Deus, que está me punindo, está me castigando. Coitadinho. Não. Deus está me dando uma nova oportunidade. Não é a punição, é a consciência que eu estou numa fase de reabilitação. Eu tenho que me conscientizar e tirar aquela ideia de Deus castigando. Não está castigando. Eu faço as coisas erradas, eu faço o que eu quero da minha vida. E daí? Eu vou sentir as consequências, como diz Paulo aos Gálatas, nas cartas aos Gálatas. O que o homem semear, ele vai colher. Não tem outra. E nós queremos tudo de melhor para nós. Mas fazemos tudo de melhor para nós? Como estamos levando as nossas vidas? Ou será que as coisas só acontecem, só vai desencarnar? É o vizinho, é o outro? Não é? Eu não. Vou. Todos vamos. Não sabemos o dia. Mas precisamos estar preparados para este dia. E termos a nossa bagagem, toda ela prontinha. Há uma expressão de Confúcio que ele dizia assim: quando tu nasceste, todos sorriam, só tu choravas. Vive de tal forma que, quando tu partires, mesmo que os outros chorem, tu sorrias. Que a paz do Divino Mestre nos possa envolver. Que assim seja. Agradecemos a nossa irmã Esther
pela mensagem da noite e que possamos refletir sobre o que foi falado hoje, grandes ensinamentos para a nossa vida, nossas atitudes. Obrigada a ela, que Deus a ilumine sempre. Vamos agora, então, unir mais uma vez os nossos pensamentos a essa espiritualidade amiga que se faz presente, para que eles possam levar os nossos bons fluidos, o bálsamo, o lenitivo, até os hospitais, onde muitos encontram-se doentes ou em seus próprios lares, que possam receber o alívio para suas dores. Que essa espiritualidade amiga possam também levar aos asilos os fluidos necessários àqueles irmãos que no final da sua caminhada terrena, muitos deles necessitados de amparo, de proteção, a esperança para um futuro melhor na espiritualidade. Vibramos agora pelos nomes nas urnas, nossos irmãos desencarnados, nossos irmãos encarnados que gostaríamos muito de auxiliar, que eles possam receber de acordo com suas necessidades e merecimentos. As águas sobre a mesa, que possam ser transformadas em remédios a cada irmão que delas fizerem uso. E agora, Senhor, o momento de pedir por nós, o momento do passe. Temos certeza que neste momento os nossos amigos trabalhadores nesta área, na transmissão do passe, se fazem presentes, estendendo as mãos sobre nós. Esses espíritos amorosos que refazem as nossas energias neste momento, afastando de nós os fluidos negativos adquiridos durante o dia devido à nossa invigilância e imperfeições. Oramos agora, queridos irmãos, com a fé, com a certeza que neste momento estaremos sendo beneficiados por essas entidades amorosas através da transfusão ou passe. Façamos as nossas súplicas do fundo de nossos corações, no silêncio. Senhor, mais uma vez te agradecemos por este momento sublime de estar em contato contigo. Jesus, Mestre amado, abençoa-nos e perdoa-nos. Auxilia-nos na nossa caminhada, hoje e sempre. Obrigado a essas entidades amorosas
que sempre estão conosco, nossos anjos de guarda, os mentores do trabalho. Agradecemos a Esther pela mensagem da noite e encerramos os trabalhos desta segunda-feira com a prece que elevamos às alturas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos, uma boa semana e que Jesus nos abençoe. Que assim seja.